Graças a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom estar no meio dos irmãos, que bom adorarmos juntos ao Senhor, ouvir a sua palavra. Foi-me dada a oportunidade nesta noite para ministrar a palavra do Senhor e eu confesso que não é fácil. A gente nunca se acostuma com esse momento, parece que a gente nunca se sente preparado para isso, mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor ela é muito, mas infinitamente maior do que as minhas incapacidades, e a palavra do Senhor é quem vai falar nesta noite e vai nos alimentar. Amém? Ezequiel capítulo 47. É bom ver a irmã Maria José aqui, saudade que eu já estava da irmã Maria José. Hoje é aniversário dela, parabéns. Glória a Deus. Tem pessoas que entram na nossa vida, né? Deus, como é que é aquela frase que a gente ouviu? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E a irmã Maria José foi uma dessas pessoas, né? Não foi apenas Deus uniu pessoas, Deus uniu uma amiga que a gente tem aqui de tantos anos, e a gente tem um carinho imenso por ela, então eu fico muito feliz de tê-la aqui hoje. Ezequiel 47 diz assim: hoje nós vamos falar sobre mergulhando em intimidade com Deus. Amém? Eu tenho certeza que esse é um desejo meu, seu, é um desejo da igreja, é um desejo de todo aquele que quer servir fielmente ao Senhor, ter mais intimidade com Ele. E esse texto ele nos mostra esse caminho, o processo de aprofundamento do nosso relacionamento com o Senhor. Ezequiel 47 diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo para o sul do altar. E então ele me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía para o sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que não se conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, e ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada, porque onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Amém? Palavra maravilhosa do Senhor, irmãos. E hoje nós vamos falar sobre essa experiência gloriosa, sobre essa experiência fantástica do profeta Ezequiel, que é convidado por um anjo de Deus para andar por as águas daquele rio que fluía do trono de Deus, que fluía do templo. Eu creio que este rio, ele é exemplificação, Deus ele é a personificação deste rio, porque a Bíblia fala que onde as águas deste rio passam, tudo transforma, tudo é restaurado, aquilo que estava morto volta a viver, e não tem ninguém que é capaz de fazer isso senão o próprio Deus. Portanto, estas águas, elas representam a glória de Deus, ou a presença de Deus, a vida, a pessoa de Deus, né? E nós vemos que o profeta Ezequiel ele é convidado para entrar neste rio, para caminhar por estas águas. E a gente vai ver que essa experiência traz a Ezequiel uma visão de que ele pode entrar mais em Deus, de que ele pode aprofundar a sua relação com Deus, porque Deus ele não nos fez, pastor Carmelo, para uma vida rasa e superficial. O propósito de Deus é de que vivamos uma vida íntima. Deus ele fez o homem, colocou no jardim e preparou tudo e deixou ali
tudo muito bem arquitetado para que o homem se relacionasse com ele intimamente, mas o pecado ele rompe essa comunhão, o pecado ele tira e cria essa barreira, né? Cria essa separação entre nós e o nosso Deus. Mas o Cristo que veio e que morreu pelo nosso pecado, trazendo salvação, trazendo reconciliação, ele nos dá a oportunidade de entrarmos novamente neste caminho de reconstituição, de restauração e de comunhão com o Senhor. E eu tenho certeza que todos nós buscamos isso da parte do Senhor. Há um conceito, talvez equivocado de muitos, de que quando a gente fala de avivamento, a gente pensa, né, de enchimento do Espírito Santo, e a gente sempre ora pedindo: Senhor, derrama sobre mim as suas águas, venha e me inunde a minha vida, até que tudo à minha volta fique inundado. Mas, na verdade, o texto vai nos dizer que não é isso. Não são as águas do rio que entram em nós, mas somos nós que somos convidados a entrar neste rio. Somos nós que somos instigados, estimulados a caminhar em direção ao rio de Deus. Então, note que, claro, que a obra começa com o Espírito Santo, convidando, chamando, dando todas as condições para que a gente entre no rio, mas há também, em contrapartida, uma resposta do homem, uma resposta nossa, positiva ou negativamente, de entrar pelo caminho que o Senhor está convidando, chamando, para viver uma vida de mais intimidade com Ele. Então, irmãos, não é o rio que entra em mim, mas sou eu quem escolho, sou eu quem proponho no meu coração: Senhor, eu quero caminhar um pouquinho mais contigo, eu quero ir além, eu quero um pouquinho mais do Senhor, eu quero viver uma experiência mais íntima com o meu Deus, porque eu não quero viver esta vida rasa, superficial, esta vida mediana, medíocre, mas eu quero mais do Senhor, eu quero entrar na glória do Senhor, eu quero sentir a presença do Senhor. E é isso que o Senhor tem para cada um de nós. Mas isso, irmãos, não vai acontecer se a gente não tomar intencionalmente a decisão de ir mais fundo neste rio. E a minha oração nesta noite é que você entenda, que você compreenda que para viver uma vida de mais intimidade com Deus, é preciso que você diga, é preciso que você determine isso no seu coração e siga neste propósito, dizendo: Senhor, eu vou mais fundo, eu quero mergulhar a minha relação contigo, Senhor, eu quero me aprofundar na tua palavra, Senhor, eu quero gastar mais tempo de qualidade com o Senhor na minha vida de oração, eu preciso, Senhor, de me aprofundar no Senhor. Irmãos, eu tenho buscado isso no Senhor. Eu saio da minha casa mais ou menos umas 6:30 da manhã e eu pego o metro ali, 6:43, exatamente, 6:43 ele passa ali. Então são 13 minutos que eu tenho quando eu saio da minha casa, e eu não perco tempo nesses minutos para ficar pensando, sabe o que eu vou fazendo durante esse período? Eu vou falando com o Senhor, eu vou agradecendo ao Senhor: Senhor, o Senhor tem sido tão maravilhoso, como o Senhor tem guiado os meus passos, como é bom saber que eu estou no centro da direção do Senhor, e como é maravilhoso, Senhor, as experiências que eu tenho vivido no Senhor, e por onde o Senhor tem me conduzido, irmãos, e quando menos eu espero, eu estou chorando, as lágrimas estão caindo, às vezes eu me vejo falando em línguas estranhas no meio da rua, e eu falo baixinho para não assustar ninguém, para ninguém ficar meio escandalizado, mas irmãos, como é gostoso a gente gastar tempo com Deus. Às vezes a gente pensa que a gente não tem tempo para orar, tem tempo sim, enquanto você estiver se deslocando aonde você precisa de ir, vai falando com Deus, vai agradecendo ao Senhor, vai aprofundando o seu relacionamento com Ele. Enquanto você vai caminhando pelas águas, mostre para o Senhor: Senhor, eu quero ir além, eu quero mais, eu preciso de mais com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, somos nós quem temos que propor isso no nosso coração e nos esforçar
e nos esforçar, porque é por esforço, irmãos, não é fácil, porque muitos empecilhos, são muitas os ruídos à nossa volta que tenta abafar a voz de Deus, nos chamando para a sua presença, mas nós precisamos de ter discernimento espiritual para ouvir Deus nos convidando: venha para mais perto de mim, meu filho, venha. E aquilo que é superficial e aquilo que é periférico, a gente vai deixando de lado à medida que a gente vai entrando nessa caminhada com o nosso Deus. Deus chama esse profeta Ezequiel, para essa caminhada, para uma vida de plenitude. E quando Deus faz esse convite ao homem, ao profeta, ele está colocando os pés naquela água. Ele está, profeticamente, isso significa que ele está iniciando ali na sua vida um processo de restauração, e ele está simbolizando ali todo o Israel de Deus, né, que estava desviado dos caminhos do Senhor, mas que Deus estava convidando: olha, venham para a minha presença, porque eu quero restaurar vocês, eu quero mudar o caminho, os passos de vocês, e é um caminho que não tem mais voltas, porque quem segue é o Senhor, e quem está disposto a andar na direção do Senhor, não tem tempo de olhar para trás, ele só olha para frente, ele só olha para onde Deus aponta, porque esse é o nosso compromisso com o nosso Deus. E Ezequiel, ele está vivendo isso, ele está colocando os pés naquela água, e sabendo que aquilo significa que ele seria conduzido pelo Espírito para onde ele quisesse. Para onde Deus quisesse, para onde o anjo o mandasse, ele iria. E foi exatamente isso que aconteceu. O tamanho da experiência que a gente vive com Deus, irmãos, dependerá da profundidade do nosso relacionamento com Deus. Tem pessoas que têm experiências fantásticas com Deus. Por quê? Porque o nível de intimidade dele com Deus é muito grande. Parece que a pessoa vive ali no colo do Pai. A gente olha alguns casos assim que a gente ouve de alguns homens e mulheres de Deus, que a gente dá uma inveja. A gente fica: meu Deus, eu queria isso para mim também. Mas isso depende da experiência que a gente tem com Deus, isso depende do relacionamento que a gente tem com Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa para alegrar você: isso não depende de Deus, depende de você. Porque Deus, ele é do mesmo tamanho para todos. Amém? O que diferencia é a minha resposta a Ele. O que diferencia a minha vida do outro é a resposta que o outro dá e a resposta que eu dou ao Senhor. Porque o tamanho de Deus é o mesmo para todos. Isso significa que você não é pequeno demais, você não é grande demais, porque Deus é o mesmo. A experiência que o outro vive, você também pode viver. Aquilo que você já ouviu falar da parte de Deus, você também pode experimentar. Basta que você busque, clame e siga os caminhos que o Senhor está convidando. Venha para a minha presença. Venha para viver mais de mim. Venha para depender mais de mim. Irmãos, e o texto fala de águas, mas não era qualquer água. A Bíblia diz que eram águas correntes. A Bíblia diz que as águas fluíam, as águas corriam, não eram águas paradas. A gente sabe, os brasileiros aqui entendem isso muito bem, que no Brasil morre todos os anos, né, milhares de pessoas com dengue. Por quê? Porque os parasitas, eles são depositados naquelas águas paradas, e águas paradas geralmente é uma incubadora de parasitas. Mas a Bíblia diz que essas águas, elas não estão ali paradas, são águas que correm do trono de Deus. Não são águas de incubadoras de problemas emocionais, pelo contrário, são águas que por onde passa, vai curando, vai transformando, vai libertando, vai trazendo vida àquilo que está morto. Então Deus tem águas correntes para os seus filhos. O mundo, ele apresenta cisternas rotas. O profeta Jeremias, ele disse isso: pois 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram e escolheram cisternas rotas. Deixaram os mananciais de águas vivas, que fluem de Deus, que brotam de Deus, para cavarem cisternas rotas que não retêm águas. Irmãos,
A gente vê tantas pessoas, inclusive dentro da igreja, infelizmente, que já não tem mais prazer no Senhor, que já não tem mais prazer em estar na presença do Senhor. Vir à igreja é um fardo, cultuar a Deus na casa dele é um fardo, ouvir uma mensagem para ele é um sacrilégio, mas ele tem prazer em inúmeras outras coisas. Por quê? Porque já está perdendo aquela vontade de se alimentar das águas correntes, das águas que fluem de Deus. Quantos casamentos que foram frustrados porque começam a beber nos prazeres carnais, e aí vem o adultério, e aí vem a traição. Quantos jovens que, em vez de beberem na presença de Deus, eles começam a beberem nos copos dos bares. Quantos jovens que, em vez de caminharem com Deus, eles estão buscando uma viagem no mundo das drogas. Por quê? Porque deixaram as mananciais de água viva para buscarem as águas rotas deste mundo. Mas o Senhor, Ele tem águas vivas que fluem do trono de Deus para curar, para sarar, para sanear tudo aquilo que está doente, adormecido, tudo aquilo que está apodrecido. Onde aquelas águas fluem, onde aquelas águas jorram, tudo é transformado e tudo é restaurado. Irmãos, não tem vida nessa terra que seja impossível de haver uma restauração da parte de Deus. Não tem ninguém perdido o suficiente que Deus não possa chegar lá e dizer: agora você é meu, eu vou te restaurar, eu vou te colocar uma roupa nova, eu vou colocar em você as minhas sandálias, um anel no seu dedo, eu vou fazer de você hoje um homem e uma mulher diferente. Esse é o poder restaurador do nosso Deus. Aqueles que querem beber destas águas, elas estão jorrando. Basta que a gente queira entrar nestas águas, caminhar por estas águas, porque as águas de Deus estão ao dispor de todos. Aleluia. Eram águas correntes, mas também eram águas que cresciam. Eram águas crescentes. A Bíblia diz que o profeta ele foi convidado a caminhar, a ter uma experiência de caminhar com o anjo por aquelas águas. Versículo 3 vai dizer que ele me fez passar pelas águas. Ou seja, esse texto ele fala do processo da nossa caminhada com Deus. A nossa caminhada com Deus, ela tem um início. Toda caminhada ela tem um início, né? É um processo que se inicia, e o profeta ele é convidado a esse início, né, de caminhada com Deus. E no primeiro momento desta caminhada, o anjo pega pela mão do profeta e começa a levar ele do seu lado e dizer: olha, vamos andar 1000 côvados. Vamos andar 1000 côvados para ver onde a gente vai chegar. E a Bíblia diz que eles andaram ali 1000 côvados, aproximadamente 500 metros, e quando eles chegam, a água está batendo onde? Nos tornozelos. Ainda estava tão rasinho, tão superficial, né? Tão rasinho, mas já tinha águas saradoras ali. Tão rasinho ainda, mas já tinha ali as águas que fluem de Deus e que vai molhando, né, o calcanhar. Irmãos, o início de Deus, no início Deus nos leva a lugares com água pelo tornozelo. Às vezes é só para molhar os pés, e a gente começa só molhando os pés, mas isso significa que quando a gente começa a molhar os pés, é sinal de que a gente já está na direção que Deus apontou. Amém? Se você já está molhando os pés, já é alguma coisa, já é sinal de que você escolheu firmemente de andar com Deus e andar na direção que Ele apontou. Graças a Deus, já é um começo. Mas esse não é o lugar para a gente ficar, mas já é o começo. Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente mesmo faz essa identificação. Ele podia ir tão além, ele tem tudo para dar certo e parece que fica cambaleando para lá e para cá. Calma, o processo de Deus na vida dele talvez esteja só iniciando ainda, mas o Espírito Santo, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar até o fim. Amém? Então não desista dessa pessoa, porque nem mesmo Deus desiste dele. Calma, ore um pouquinho mais, interceda um pouquinho mais, porque
A hora vai chegar em que Deus vai pegar ele ou vai pegar ela, vai transformar, vai restaurar, colocar num lugar de honra e dizer: agora sim você está preparado para mergulhar comigo. Amém? Mas graças a Deus, irmãos, quando nós decidimos andar com o Senhor e a gente inicia nesse processo de caminhada com Deus, a direção já não é mais nossa, porque é Deus quem nos leva para onde Ele quer. Quando a gente obedece à voz do Senhor, já não sou eu mais quem estou na direção, mas é Ele quem vai me guiando para onde Ele quer. E como é gostoso isso, irmão. Como isso traz paz. Eu estava comentando, com o irmão aqui, me esqueço o nome, Marlon, e falando exatamente sobre isso, como é gostoso a gente saber que está no centro da vontade do Senhor e quanto aquilo traz paz ao nosso coração, de saber que o Senhor está conduzindo você, que o Senhor está direcionando você e que pode até parecer que vai dar tudo errado, que as coisas são meio malucas e não é desse jeito. As pessoas que olham para você pensam que ele está fazendo loucura. Pelo amor de Deus, que escolha é essa? Ei, irmão, as coisas de Deus são loucuras mesmo para aqueles que não entendem. É loucura para aqueles que não entendem, né? É loucura para confundir os sábios. Mas graças a Deus que quando Deus dá a direção, mesmo que tudo pareça que é meio confuso, que está meio contrário, e está na direção oposta, saiba, tenha fé e confiança, se Deus determinou, a gente vai chegar do outro lado, as coisas de Deus serão estabelecidas e nada pode deter aquilo que Deus estabeleceu. Nada, nada. Quando Israel, quem anda com Deus, irmão, tem disposição para abrir mão da sua vontade. Eu não estou nem aí para a minha vontade, pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. Quem anda com Deus não está nem aí para o controle, ele aceita o controle de Deus. Quem está andando com Deus não precisa nem de planejar, sabe por quê? Porque o plano é dele. Eu só tenho que molhar os pés, eu só tenho que, em obediência, seguir. Onde Deus apontar o dedo, eu coloco o meu pé, com fé, com convicção de que Ele sabe o que está fazendo com a minha vida. Eu não sei o que você está vivendo da parte do Senhor, por qual caminho Ele tem te conduzido, mas creia, se Ele te colocou neste lugar em que você está, Ele sabe a hora de te tirar de lá, Ele sabe o caminho pelo qual tem te levado, e Ele sabe o que está fazendo. Ah, mas tudo está dando errado, parece que tudo está conspirando contra os planos de Deus. Oh, irmão, é aí que mora o milagre. É aí que está o milagre. Porque se fosse coisa natural, a gente fazia. Se fosse uma coisa normal, a gente mesmo dá um jeito. Mas Deus não quer coisas normais para os seus filhos. Deus é Deus de coisas também extraordinárias. Coisas maravilhosas. Quando a gente experimenta mais do Senhor, a gente tem a disposição de andar na presença do Senhor e aceita a vontade do Senhor, Ele tem para os seus filhos coisas extraordinárias. É claro que Deus é o Deus do ordinário, eu não estou pregando contra isso, pelo contrário, só o simples fato da gente respirar diariamente é uma coisa ordinária, né? Graças a Deus. Deus é Deus das pequenas coisas. Mas eu estou dizendo que quanto mais a gente se aprofunda no Senhor, no nosso relacionamento com o Senhor, a gente começa a experimentar as grandezas de Deus. Quanto mais você afunda nessas águas, mais você vai contemplando a beleza daquilo que está ali naquelas águas, né? Quando você está na superfície, você só consegue olhar aquilo que está ali ao seu redor, mas quando você mergulha nas águas, que você começa a ver a beleza da criação de Deus, daquilo que Deus tem criado e determinado para a nossa vida. Amém? Irmão, ouse colocar os seus pés nas águas de Deus. A Bíblia diz a Josué: Josué, santifica o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Santifica o povo. Prepara o povo, Moisés, Josué, porque eu tenho coisas maravilhosas para fazer no meio de vocês. E a Bíblia diz que eles se santificaram naquele dia. E no outro dia, então Deus dá a ordem: olha, peguem os sacerdotes, coloquem a arca da aliança sobre os ombros, e quando vocês colocarem o pé nas águas do Jordão, vocês vão ver o que vai acontecer. E a Bíblia diz que eles assim o fizeram, e quando eles colocaram o pé
nas águas do Jordão, o que aconteceu? As águas pararam, criou uma barreira, e o povo que não tinha para onde ir, Deus estabeleceu a direção. É por aqui que vocês vão andar em terra seca, porque eu crio terra seca onde eu quero. Eu crio caminho onde for necessário. Não tem caminho aí não? Eu abro. Amém? Anda com Deus, irmãos. Não tem caminho, Deus abre. Não tem porta, Ele abre a porta. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso. Como é gostoso a gente saber que a direção do Senhor, a direção apontada pelo Senhor, traz paz, traz contentamento, traz descanso para a alma, tira o peso dos ombros, tira o peso das nossas pernas, porque a direção do Senhor, ela traz paz, traz descanso. Não tem nada, irmãos, mais esgotante do que você ir contrário à direção de Deus. Jonas até tentou, olha o que aconteceu. Oh, irmãos, que calamidade. O homem que tenta, ou a mulher que tenta degladiar com Deus, brigar com Deus. Aceite a direção apontada pelo Senhor. Mergulhe nestas águas. Caminhe em obediência. Caminhe em obediência. Às vezes você vai ser levado para a fornalha. Né, irmã Mara? Às vezes no meio do caminho você tem que parar para a cova dos leões. A coisinha boba, é fichinha. É fichinha, porque tem ali a presença de Deus, irmão. Para nós é muito grande. Meu Deus, uma cova de leão, fornalha aquecida 7 vezes mais. Para Deus isso não é nada, porque lá no meio da fornalha Ele está contigo e isso é suficiente. Isso basta. Amém? Aí o profeta, ele não continua, ele não para ali, ele continua, ele quer mais. Aí quem começa a andar com Deus não para não, quer mais. Senhor, eu preciso de andar um pouquinho mais, isso daqui está pouco demais. Vamos mais um pouquinho? E aí o anjo então convida ele, olha, então vamos mais um pouquinho, vamos entrar mais um pouco, mais 1000 côvados, mais 500 metros. E as águas dão onde? Nos joelhos. Oh, irmãos, isso é gostoso demais. Quando a gente começa a querer agradar um pouquinho mais ao Senhor, a gente entra, né, num nível de intimidade mais gostoso com o Senhor, aí a gente começa a caminhar de joelhos. Aí a gente começa a não mais caminhar com os nossos pés, a gente começa a caminhar de joelhos. Isso é muito mais gostoso. Porque isso é sinal de que a gente está entendendo o processo de Deus, o processo de crescimento, de intimidade com o Senhor. Quer um pouquinho mais de intimidade com Ele? Comece a caminhar de joelhos. Comece a trancar a porta do seu quarto, só você e Deus, onde não cabe mais ninguém. Comece a falar com Ele, comece a adorar a Ele, comece a bendizer a Ele. Irmão, tem gente que ora porque precisa de coisas. A gente precisa, a Bíblia fala isso, apresentai ao Senhor as suas necessidades, né? As vossas intercessões e tudo, mas a oração ela não é apenas um instrumento de petição, não. Oração é instrumento de comunhão. Às vezes você precisa de entrar na porta do seu quarto e não precisa pedir nada. É só falar com Deus, Senhor, eu só quero a sua presença aqui. Eu só quero sentir a glória do Senhor, eu só quero sentir a presença do Senhor, eu só quero ter a sua presença aqui. Fala comigo, eu estou falando com o Senhor aqui, só adora, irmão, só adora, só exalta, só glorifica o Senhor. Começa a fazer esse tipo de ação dentro do seu quarto. Em vez de ficar pedindo, só adore, 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 glorifique a Ele pelo que Ele já tem feito. Porque quem toma essa ação, ele está menos propício a ficar reclamando das coisas. Quem é grato, geralmente ele é mais otimista. Quem não tem gratidão, ele é pessimista, ele reclama de tudo. Mas quem é grato pelas pequenas coisas, ele se torna uma pessoa mais otimista. Então, em vez de ficar pedindo e lamentando pelos problemas que tem enfrentado, comece a glorificar, a adorar a Deus pelo que Ele já tem feito. Porque à medida que você se aprofundar em Deus, nesse nível de orar, não pelo que Deus tem, mas pelo que Ele é, e pelo que você quer
entender dele, se relacionar com ele, automaticamente as coisas vão melhorar nessa relação e Deus vai estar mais presente e Deus vai estar mais acessível ao seu lado. No momento em que você estiver desesperado por algum problema, ele vai estar ali dizendo: calma, eu estou aqui. Eu estou aqui. Amém? Tem gente que ora, irmãos, pelo simples prazer da presença de Deus, e é nesse nível que nós podemos chegar. É esse nível que Deus quer que cheguemos. Amém? Os milagres de Deus, eles são importantes. A bênção de Deus é importante. Mas não substitui a presença, né? Lembra de Moisés? Moisés, olha, eu vou com você, eu vou abençoar vocês, eu vou prosperar o caminho de vocês, vocês vão chegar lá na Canaã que eu prometi e tudo, mas eu não vou no meio de vocês, não. Eu não vou, não, porque se eu for, eu vou matar vocês. Vocês vão acabar morrendo, porque vocês são um povo de dura serviço. Então, é melhor eu não ir. Qual foi a resposta de Moisés? Ah, Senhor, não. Desse jeito, não. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Eu não vou arredar o pé enquanto o Senhor não disser que está ali comigo. Por quê? Porque a presença de Deus é mais importante do que bênçãos. Mais importante do que a vitória é a presença. Mais importante do que ser abençoado lá na frente é saber de que Deus está junto nesse processo de abençoamento. Eu sei lá se existe essa palavra. Amém? Deus, irmãos, Ele é muito mais importante do que qualquer coisa que Ele pode te dar. Deus é infinitamente maior do que qualquer prosperidade que Ele possa te colocar. Então, mais importante do que qualquer coisa que Ele possa te dar é a presença dEle na sua vida. Eu disse isso aqui mais cedo, tem muitos pais ausentes que tentam suprir a presença dEle dando presentes. Os filhos até se alegram momentaneamente com aquele presente, mas aquilo não supre a carência que o filho tem da presença do pai. Ele se alegra momentaneamente com o presente que recebe, mas ele ainda sente saudade, porque o pai não está ali. Presentes não substituem presença. Amém? Não adianta presentes sem presença. O que a gente tem que buscar do Senhor é a presença. Senhor, o Senhor não precisa trazer presente, o Senhor só precisa estar presente. É só isso que eu quero. Eu não preciso de nada, Senhor, porque o Senhor me é suficiente. Se o Senhor estiver aqui na minha festa, já é o bastante. Eu não preciso de nada nessa terra mais. A sua presença me basta. A sua presença me basta. Experimente, irmãos, isso. Nós estamos aqui nesse processo, entendendo como é que é esse processo de caminhada com Deus. Experimente andar de joelhos, experimente um pouquinho mais. Experimente orar sem pedir nada. Experimente orar simplesmente pelo prazer da comunhão. Não é petição mais, é comunhão com Deus. Amém? Eu quero te desafiar nesta noite a fazer isso, em nome de Jesus. Águas profundas. Aí o profeta viu que o joelho estava pouco. Ele quer caminhar um pouquinho mais. E aí o anjo pega ele, olha, vamos um pouquinho mais, vamos até 500 metros mais. Aí as águas dão nos lombos. Irmãos, quando as águas chegam no lombo, é porque você já não consegue mais fazer nada sozinho. Sabe por quê? Porque as águas eram correntes. Eu sou pescador, eu gosto de pescar. Uma vez eu fui entrar no Rio Boa Vista, irmão, Devanil. E eu entrei por uma mata assim, irmão, mas pensa no mosquito, eu nunca vi aquilo na minha vida. Mas mosquito me tomou, eu fiquei preto de mosquito, aquele mosquito me tomou, pronto, peguei uma malária agora. E aí não tinha, aí a gente entrou ali, saiu correndo e foi para o outro lado do rio, né? Para a margem do rio, e conseguimos passar por aqueles mosquitos, eles ficaram para trás. Aí a gente pescou, beleza, pegamos os peixes, e agora tem que voltar. Eu não volto por aquele caminho, não. Eu não vou pegar aqueles mosquitos de volta, não. Então agora a gente vai ter que atravessar o rio. Tá bom, então vamos. Estava eu e um primo. E a gente tem a feliz ideia de atravessar. Eu não sei o que era melhor. Porque a gente estava com as parafernália, tudo, vara de pescar e tudo, os peixes na mão.
Irmão, e a gente propõe então vamos atravessar, que deve ser mais raso. E quando a gente começa a atravessar e vai, e quando a água começa a pegar pela cintura, a correnteza era tão forte que a gente já perdeu a direção ali. Se a gente não dá abraçada para todo lado, a gente não chega lá. Quando a água está no lombo, águas correntes, você já não consegue mais estar na direção das coisas. E é isso que Deus está querendo para você. Ei, eu quero te levar por águas, pelos lombos, para que você perca a direção, para que eu tenha direção e te leve para onde quero. Eu quero controlar a sua vida, eu quero te levar para o caminho que eu determinei, eu quero que você aceite os meus planos, os meus projetos, eu quero que você compreenda que o que eu tenho para você é muito maior e melhor do que aquilo que você sonha, do que aquilo que você pede, do que aquilo que você planeja. O que eu tenho para você é muito maior do que você imagina. Você crê nisso, irmão? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu falo aqui, não é de mim não, é da palavra de Deus, é pela autoridade da palavra do Senhor. Eu sei que Deus está falando com você aqui nesta noite, e eu preciso responder com fé. Creia, em nome de Jesus. Mas eu tenho que correr, o tempo, eu só tenho mais 2 minutos. Aí a Bíblia diz que eles caminham um pouquinho mais. Caminham mais 500 metros, mais 1000 côvados, e a Bíblia diz que as águas eram profundas. Ele já não podia atravessar a pé, agora as águas já o encobrem e ele já não sente mais o fundo do rio, agora é só atravessando a nado. E olha o que diz o versículo 6, então ele me levou e me tornou a trazer. Você perde a direção, você perde o chão, você tem quem te carrega no colo, calma. Ele me leva, mas ele me traz também. O Senhor me coloca na prova, mas Ele sabe a hora de me tirar de lá também. O controle é dEle. Amém, irmão? Deus sabe exatamente onde Ele te colocou, por onde Ele tem te conduzido, e Ele sabe exatamente a hora de te tirar de lá, onde Ele quer te colocar, no tempo certo, na hora certa. Nada nem ninguém vai deter aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus arquitetou na sua vida. Ninguém pode frustrar, os homens podem se levantar, o inferno pode se levantar contra você, mas vai cair, porque o homem que anda na direção do Senhor, ele é inabalável. Glória a Deus, que Deus, irmãos, nos faça andar em maior profundidade com o seu Santo Espírito. Porque quando a gente propõe no coração de caminhar com o Espírito Santo, o peso é tirado dos nossos pés, dos nossos lombos, das nossas costas. Se a gente permitir, Deus irá nos conduzir pelo seu rio e o nosso trabalho será apenas fluir pelas águas. Deixa Deus te levar, deixa Deus caminhar com você, deixa Deus te conduzir para onde Ele quer. Pare de carregar o peso do seu próprio corpo, deixa que Ele te leve por águas profundas. Pare de querer controlar a situação, de querer estar no controle das coisas, e se submeta à vontade de Deus. Se submeta à vontade dEle. Não terá peso quando você assim o fizer, ou você querer mostrar performance diante dos homens. O resultado não vai vir do seu esforço humano, das suas técnicas, das suas habilidades. O resultado vai vir da mão do Senhor, que vai mostrar os frutos, que vai revelar a bondade dEle na sua vida. Amém? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo tempo maravilhoso que o Senhor nos concedeu de estar aqui meditando, Senhor, nela. Senhor, eu sei que cada um de nós aqui quer uma experiência maior e melhor com o Senhor. Que a gente, Senhor, seja desafiado nesta noite e propor no nosso coração firmemente, Senhor, de molhar os nossos pés, de caminhar um pouquinho mais, de entrar neste processo de caminhada contigo a tal ponto que a gente perca os pés, mas ganhe o colo de Deus.
Nos ajude, Senhor, a viver este nível de experiência que a gente olha para os outros e diz: Senhor, eu queria isso para mim, eu queria essa vida cristã para mim, Senhor, e o Senhor está disponível, o Senhor é grande e poderoso para também fazer em nós, Senhor, aquilo que o Senhor faz na vida dos seus heróis. Por isso, Senhor, olha para nós com um olhar de misericórdia e graça e nos faça crescer no nosso relacionamento com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.